redil de Cristo, para que haja um só rebanho, para que haja um só rebanho e um só pastor. Virgem Maria, Mãe da unidade, guardai-nos unidos na oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos que nos acompanhais pelos meios digitais do santuário, mais uma vez nos reunimos na Basílica a esse horário para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia nesse tempo difícil que estamos a viver. Hoje queremos fazer a memória, neste sábado, da Virgem Maria, Mãe da Unidade, pelo fato de estarmos também a celebrar a semana de oração pela unidade dos cristãos. Coloquemo-nos diante do Senhor nosso Deus, com confiança na sua misericórdia. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor Pai Santo, fonte da unidade e origem da concórdia, concedei que todas as famílias dos povos, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe dos homens, se reúnam no único povo da nova aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou à morte pela redenção de todos. Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo. Digo a verdade, não minto.
mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte, erguendo para o céu as mãos santas, sem ira nem contenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reuni, Senhor, o vosso povo disperso, o vosso povo disperso. Reuni, Senhor, o vosso povo disperso, o vosso povo disperso. Escutai, ó povos, a palavra do Senhor e anunciai às ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel vai reuni-lo e guardá-lo como um pastor ao seu rebanho. Reuni, Senhor, o vosso povo disperso, o vosso povo disperso. O Senhor resgatou Jacó e libertou das mãos do seu dominador. Regressarão com brados de alegria ao monte Sião, acorrendo às bênçãos do Senhor. Reuni, Senhor, o vosso povo disperso, o vosso povo disperso. A Virgem dançará alegremente, exultarão os jovens e os velhos. Converterei o seu luto em alegria e a sua dor será mudada em consolação e júbilo. Reuni, Senhor, o vosso povo disperso, o vosso povo disperso. Saciarei os sacerdotes com saborosos manjares, e o meu povo será acumulado de bens. Reuni, Senhor, o vosso povo disperso, o vosso povo disperso.
seja, Senhor, dispersa em toda a terra, seja congregada na unidade do vosso reino. Porque vosso é o poder e a glória, por Jesus Cristo, para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus que tinham vindo visitar Maria para lhe apresentar as condolências pela morte de Lázaro, ao verem o que Jesus fizera, ressuscitando dos mortos, acreditaram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Então os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, reuniram-se conselho e disseram: que havemos de fazer, uma vez que este homem realiza tantos milagres? Se o deixarmos continuar assim, todos acreditarão nele, e virão os romanos destruir-nos o nosso lugar santo e toda a nação. Então Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não sabeis nada. Não compreendeis que é melhor para nós morrer um só homem pelo povo do que perecer a nação inteira? Não disse isto por si próprio, mas porque era sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanhais pelos meios de comunicação, esta semana que estamos a viver aqui em Portugal é a semana de oração pela unidade dos cristãos. E celebramos a memória da Virgem Maria, Mãe da Unidade. Sabemos muito bem que para nós o sábado é também um dia importante por fazer memória da Virgem Santíssima. E calha para nós podermos refletir essa liturgia que a Palavra de Deus nos oferece hoje, já que estamos a viver uma semana de oração, pedindo ao Senhor pela unidade. Mas não se faz unidade sem oração. Não se faz unidade sem intimidade com o Senhor. Não se faz unidade sem conhecer a Sua Palavra. O horizonte universal da nossa fé, meus irmãos, é que Jesus entregou-se à morte pela redenção de todos nós. E Paulo, nessa primeira leitura que escutamos, exorta a Timóteo a rezar por todos aqueles e por todos os homens, sobretudo também pelas autoridades. A oração, meus irmãos, é um fator importante, como havia dito agora há pouco. Sem oração não há unidade. E por isso
que São Paulo vai exortar não somente a Timóteo, mas a cada um de nós, cristãos batizados, a podermos refletir a qualidade da nossa oração. Não podemos dizer que somos homens e mulheres orantes, mas no meio da nossa família e também entre outros que creem diferente do que nós, não vivem em unidade. Há um querendo ser melhor do que o outro e mais importante do que o outro. E onde não há a unidade, não há o Espírito de Deus. A própria palavra de Deus nos diz isso. Não há como permanecer o Espírito de Deus, onde não há a unidade entre aqueles que buscam o mesmo Deus. Nós, cristãos, somos todos chamados a anunciar a boa nova do reino de Deus, a anunciar Jesus Cristo como aquele que deu a vida para nos salvar. No entanto, se nós não dermos o testemunho do que a palavra de Deus nos pede, não temos como colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede e poder perceber a essência que é esse evangelho que acabamos de escutar. Jesus veio congregar na unidade todos aqueles, os filhos de Deus que andavam dispersos. Esta é uma das missões de Jesus, congregar na unidade. E deseja ardentemente que nós, como batizados, filhos de Deus, procuremos dar testemunho nesse mundo, que é o mundo da indiferença, o mundo do egoísmo, e que pede a cada dia de nós esse testemunho de vivermos unidos como filhos de Deus. Não podemos esquecer de que na origem da comunidade cristã, aquilo que mais atraía os pagãos e até mesmo outros judeus, era o testemunho da unidade. Vejam como eles se amam, vejam como eles se ajudam entre si. Está a faltar nos tempos de hoje, principalmente dentro da nossa igreja, onde muitas vezes sabemos falta amor e esta unidade, esse testemunho, para que outros possam também crer em Jesus. Por isso, meus irmãos, a igreja ora incansavelmente, pedindo ao Senhor por todos os homens e também pelas situações, para que a paz possa habitar nos nossos corações. E é a paz que só vamos conseguir através da oração. Vemos aqui no Evangelho o quanto que aqueles que não aceitaram as ações de Jesus procuravam de qualquer maneira uma forma de tirar Jesus de cena. Por que será que as ações boas de Jesus tanto incomodavam os poderosos, aqueles que estavam à frente da religião? Por causa do seu egoísmo, por causa que não queriam perder o seu status e o seu poder. Achavam que as ações de Jesus estavam a tornar um homem tão poderoso a ponto de fazer com que o Império Romano pudesse destruir não somente eles, mas também todas as pessoas. Leva-nos a pensar, meus irmãos, falando assim psicologicamente, da essência do ser humano. Se não controlarmos os nossos impulsos e se não tivermos um coração voltado para Deus, todos nós podemos agir da mesma maneira quando alguém nos ameaçar. Ameaçar os nossos anseios, os nossos desejos de poder, ou aquilo que nós temos que queremos possuir. O ser humano, quando não se deixa guiar pelo Espírito Santo, pelo Espírito de oração, é um homem que vai agir sempre pelos seus impulsos. E sabemos muito bem que o impulso do homem que não está voltado para Deus é o impulso da morte, da destruição e tudo aquilo que não leva à vida.
Aprendemos então, meus irmãos, com o testemunho da palavra de Deus hoje na nossa vida. Acolhamos o convite que São Paulo faz a Timóteo e a cada um de nós, para fazer com que a oração nos leve à paz interior e nos ajude a viver como irmãos, congregados na unidade, como é o desejo e a missão de Jesus. Peçamos a Nossa Senhora, a Mãe da Unidade, que tanto congregas tantos aqueles que buscam no seu Filho Jesus a força, a coragem, a proteção, que interceda por todos os cristãos, para que possamos dar testemunho no mundo daquele que veio para nos salvar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, oremos ao Senhor nosso Deus, o Deus de toda consolação e da paz, para que nos dê um coração generoso, solícito por todas as igrejas e sensíveis à tristeza da separação, dizendo com esperança: Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Senhor, dai-nos a unidade e a paz, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, se confronte com Cristo, seu único bom pastor, e caminhe na plena luz do Evangelho. Oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Para que todos os pastores da Santa Igreja realizem com abnegação o seu ministério, prontos a dar a vida pelo povo que apacentam, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Para que as relações entre todos os cristãos sejam inspiradas pela mútua estima e confiança na procura sincera da união a Cristo, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Para que a todos nós seja dado compreender que a unidade se realiza dia a dia, através da constante vitória sobre o pecado que divide, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Para que o Senhor nos livre da tentação de julgar e condenar os outros crentes e nos faça servo uns dos outros, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Para que Jesus Cristo dê a luz da vida eterna aos defuntos que acreditaram no seu nome e aos que o buscaram de coração sincero, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Por aqueles que morreram, vítimas da pandemia, para que o Senhor os acolha na glória eterna e conforte as suas famílias, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a unidade e a paz. Escutai, Senhor, a oração unânime que se eleva até vós de toda a terra, e reuni os que têm o nome de cristãos na unidade do reino, a que nos chamais, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria, em cujo seio virginal a natureza divina se associou à natureza humana, humildemente vos pedimos, Senhor, que esta oferenda seja para nós sacramento de piedade, sinal da unidade e vínculo da caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Fonte da plenitude, origem da unidade, Ele escolheu a sua mãe, toda pura de corpo e alma, e quis como esposa a Igreja una e indivisível. Elevado da terra como a Virgem Mãe, seu lado, congregou na unidade os seus filhos dispersos, unindo-os a si pelos vínculos do amor. Tendo subido para vós e sentado à vossa direita, enviou sobre a Virgem Maria, em oração com os apóstolos, o Espírito da concórdia e da unidade, da paz e do perdão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas na palavra e serei salvo. Jesus Cristo, Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente nesse altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios digitais do santuário a viverem de modo especial esse encontro e a fazer sua comunhão espiritual com um ato de fé na presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memória da sua Páscoa. Porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, Senhor. Portai-vos no modo digno da vocação a qual fostes chamados. Porque todos comemos do mesmo pão, formamos um só corpo em ti, Senhor. como sois vós com o vosso Filho
Oremos. Por estes santos mistérios que recebemos, Senhor, ao celebrarmos a memória de Santa Maria, Mãe da Unidade, infundi em nós o vosso espírito de mansidão e de paz, para que, vivendo num só coração e numa só alma, preparemos a vinda do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dirigemo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e nossa Mãe. Na hora de tribulação, confiemo-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo. Peçamo-lhes que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa tarde. Fiquemos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco.